quando ele me procura, havia ali um ciúme muito desnecessário que acabava afetando o relacionamento. Quantos profissionais com muito potencial sentem-se inseguros e afetados pelo ciúme? No caso dessa semana, é um caso de um homem que, quando ele me procurou, ele disse: Daiane, eu me sinto seguro em todas as outras áreas da minha vida, mas quando trata-se de relacionamentos, eu me sinto inseguro. Muitas vezes até eu me pego sentindo ciúmes desnecessariamente. Eu sou Daiane Faria, psicóloga especialista em hipnose clínica, e há mais de 15 anos eu venho ajudando centenas de profissionais a colocarem um ponto final na verdadeira causa raiz da ansiedade, da insegurança, dos ciúmes. Fique comigo, porque o caso de hoje vai ser surpreendente, o que verdadeiramente estava por trás dessa insegurança e desse ciúme. Paulista, com seus 30 e poucos anos, muito bem sucedido em sua carreira. Quando ele me procura, havia ali um ciúme muito desnecessário que acabava afetando o relacionamento, ao ponto de chegar no limite e ela solicitar a separação, por assim dizer. Esse homem já havia procurado uma série de outras alternativas, inclusive ele havia feito 5 anos de terapia e até então continuava ali aquelas crises de ciúme. Eu perguntei para ele: fulano, você acredita que tenha motivo? Ocorreu algo que causasse esse ciúme? Existe alguma justificativa racional, por assim dizer, para que você sinta ciúme dela? Eu lembro que nesse momento todo o tratamento ele é feito online, nesse momento ele abaixa a cabeça ali, coça o cabelo e diz: isso é o que é o pior, Daiane. Ela nunca me deu motivo, eu também nunca fiz nada, mas ainda assim eu não consigo lidar com esse ciúme e eu me sinto inseguro. É como se todas as mulheres que passaram em minha vida eu não me sentia merecedor, ou até mesmo eu percebia ali que a minha insegurança fazia com que essas mulheres se afastavam de mim. E essa parceira que ele está hoje é alguém que, como ele disse, vale a pena mudar por essa pessoa e não tem motivo para que ele sinta ciúme. E olha só, pessoal, que interessante. O ciúme ali nada mais era do que uma manifestação de algo que, olha só, lá na adolescência começou a surgir na vida dele. O problema verdadeiro do meu cliente não era o ciúmes, não era a insegurança, mas sim uma situação que eu vou explicar para vocês que ocorreu lá no passado dele e que aquilo ficou mal resolvido. Vamos lá, para que vocês entendam claramente o que eu quero dizer. Quando o meu cliente era adolescente, e ali durante o processo, eu uso da hipnose para fazer com que a pessoa permita se imaginar, para fazer com que as memórias dela fiquem mais fáceis de serem acessadas, por assim dizer. Então ali, durante o processo, durante o tratamento comigo, o nosso objetivo foi descobrir o que estava por trás daquela insegurança e daquele ciúme. E ele traz uma cena da adolescência. A cena não é o verdadeiro problema, mas o sentimento que ocorreu ali naquele momento. Ele está ali, ele era um jovem que se destacava entre os outros alunos. Os professores gostavam muito dele, ele tirava notas boas, era um verdadeiro bom aluno. Mas entrou um outro jovem na sala dele e esse outro jovem ali passou-se a destacar muito mais do que o meu cliente. Supostamente ele começa a se sentir ali inferior, mas o que intensifica isso é que, num determinado concurso ali da escola, esse outro jovem que entrou na escola depois, simplesmente por uma situação que não cabe eu entrar em detalhes aqui, ele acaba humilhando o meu cliente na frente da escola toda, e o meu cliente perde o controle ali, começa a tremer, fica pálido e quase desmaia. Ele não chega a desmaiar, mas ele quase desmaiou. Talvez você já possa estar pensando: poxa vida, isso é traumático para um adolescente no meio da escola toda, justamente o adolescente que era destaque, agora ele está em segundo lugar e ainda passa por esse desagrado na frente de todos ali. Naquele momento, o meu cliente, como que ele se sente? Então, como a gente faz isso? Eu peço para ele olhar para aquela cena, não é reviver o trauma de forma alguma, isso não resolve, tá? Mas é entender qual que é o elo emocional que está ali.
Naquele momento ali, né, o meu cliente, ele se vê completamente humilhado. E olha só que interessante. Hoje, na vida dele, há poucos meses ele foi promovido. Tá, mas isso é bom, Daiane. É bom, mas inconscientemente existe o superior dele que representa aquele garoto que de alguma maneira humilhou o meu cliente lá na adolescência. Mas, Daiane, o que o ciúme e a insegurança nos relacionamentos tem a ver com essa situação? E é aqui que a gente entra nessas questões inconscientes. O inconsciente ele não é certinho, ele não escreve por linhas retas, por assim dizer, ao contrário. Ele é ali algo muito mais oculto, subliminar. Por quê? Porque é nas entrelinhas. Não é exatamente o que está escancarado, mas é o que está por trás daquilo. Entende? Então esse aqui é o grande ponto. Sem a minha ajuda, o meu cliente não teria feito essa associação. Por quê? Porque para ele não tinha nada a ver a situação do trabalho para com o relacionamento. Mas agora a gente traz aqui a lógica consciente. Como o meu cliente não poderia enfrentar o chefe, por assim dizer, e aquela situação lá no passado ficou mal resolvida, então o inconsciente dele precisava manifestar essa dor. Nos relacionamentos amorosos, ele sempre achava que seria uma segunda opção, ou que a qualquer momento a parceira iria humilhá-lo e não querer mais ficar com ele. Entende como aquela ferida, óbvio que teve várias outras cenas, né? Eu tô trazendo aqui uma das principais, mas entende como aquele momento ali é como se ele não resolveu aquilo, então aquilo fica guardado. Junto com outras coisas, vai acumulando, ok? Hoje, ele não tinha resolvido esse ponto, né? Quando ele vai para a terapia, ele não faz essa associação. Mas, a partir do momento em que ele rompe com esse elo emocional, em que ele resolve aquela situação lá no passado, por assim dizer, trazendo aqui bem simples para vocês entenderem, automaticamente ele não precisa mais ter o ciúme com relação à parceira ou qualquer outra situação na vida dele. Por quê? Porque ele entende que ele não é uma segunda opção. E mesmo que em algum momento ele seja uma segunda opção, ele aprende a lidar com isso e não mais deixar que isso se manifeste ali como o ciúme, como a insegurança. Faz sentido para vocês? Comenta aqui comigo se fez sentido, se ficou confuso esse caso. Eu gosto e eu quis trazer, né, eu recebo muitos homens e muitas mulheres com essa demanda. Poxa, eu me sinto inseguro. Alguns casos ali, né, de pessoas que sentem muito ciúme, mas são pessoas que traem, tá, no relacionamento. Então, obviamente, né, se a pessoa faz algo de errado, automaticamente ela vai desconfiar que o outro faça a mesma coisa que ela. Então aí já é muito mais uma questão de ciúme, onde a pessoa ela tem culpa no cartório, né? Não sei se vocês conhecem esse termo. O ponto nesse caso não é tratar o ciúme, mas o que faz com que a pessoa, mesmo tendo um relacionamento, continue buscando um relacionamento fora. Entende? Esse é o ponto ali. Nesse caso específico de hoje, eu quis trazer para que vocês percebam como o ciúme e a insegurança não necessariamente é algo que tem a ver com o relacionamento em si. Pode ser que existam outras causas muito mais profundas que você precisa mergulhar para entender e desatar esse elo emocional, por assim dizer. Fez sentido? Você passa por isso, já passou por isso, conhece alguém que passa por isso? Pega esse vídeo e manda para a pessoa sem falar nada. E se você está buscando por ajuda para resolver isso, em algum lugar aqui na descrição do vídeo vai ter o contato para você poder falar direto com a minha equipe e quem sabe eu posso te ajudar também para que você seja o meu próximo case de sucesso. Um abraço, pessoal, e até o próximo caso real. E não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu joinha e aquele comentário que eu faço questão de responder. Até mais!